aí, galerinha do nosso cursinho Cidadania. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende novamente da hora que você está assistindo essa videoaula. Pessoal, estamos de volta para dar início à nossa quarta semana do nosso cursinho Cidadania. E na aula de hoje a gente vai ver justamente um dos tópicos mais recorrentes na prova do Enem. Se a prova do Enem fosse amanhã, eu falaria para vocês, foquem em razão e proporção, certo? Porque de 2009 até 2019, praticamente é o assunto que todo ano cai em peso na prova. Beleza? Galera, é o seguinte, para você ter uma boa compreensão na aula de hoje, é de extrema importância que você tenha assistido a aula da semana passada ou então que você tenha uma boa base em frações, certo? Por que, Lucas? Porque é o seguinte, a gente vai estudar aqui hoje razão. E eu preciso associar, eu preciso ter em mente que razão é o quê? É um tipo de fração, beleza? Ou seja, se razão é um tipo de fração, então a razão vai ser a divisão entre dois números, certo? Por exemplo, aqui tem o número A, número, e B. Portanto, a razão vai ser a divisão entre esses dois números. Ah, Lucas, então quer dizer que razão e fração é a mesma coisa? Não totalmente. A diferença é o seguinte, a fração ela vai focar na divisão, dividir e pronto. A razão não. A razão, quando ela faz essa divisão, ela vai comparar. Compara o valor de cima com o valor de baixo. Beleza? É por isso que a gente fala que, por exemplo, essa razãozinha que eu montei aqui é o seguinte, é a razão de A para B. Ou então eu poderia falar o seguinte, poderia falar que A está para B, certo? E sempre eu vou fazer essa comparaçãozinha. Galera, a gente viu que, na aula passada, que em uma fração, o nome do número que está em cima da minha fração é o quê? Numerador, certo? Porém, na nossa razão, esse valor que fica em cima, ele vai ser o que nós chamaremos de antecedente. Beleza? E esse valor que fica embaixo, na nossa fração, seria o nosso denominador. Porém, na nossa razão, ele vai ser o nosso consequente. Guardem isso aí. Antecedente e consequente. Pense junto comigo. Antecedente vai ser algo que o quê? Que antecede, ou seja, antecedente é algo que vem primeiro. Portanto, sempre que a questão pedir a razão, ela vai pedir a divisão entre dois números, no qual o númerozinho que vai ficar em cima, ele vai ser aquela primeira informação que a questão diz. E o número que fica embaixo vai ser o consequente, ou seja, vai ser a segunda informação que ela falou. Beleza, de boa. Galera, um pequeno detalhe importante aqui, não esqueçam. Porém, esse B aqui, ele está funcionando como denominador, né? Ou seja, ele é o nosso consequente. Se ele é o nosso consequente, ou seja, ele funciona como o nosso denominador, então a gente tem que lembrar que sempre em uma razão ou em uma fração, esse meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Portanto, concluindo, razão é a divisão de dois números. E quando eu fizer essa divisão, eu vou fazer uma comparação entre eles, certo? Vamos aqui ver alguns exemplos e algumas questões do Enem. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um jogador de futebol está treinando cobrança de faltas. Ele chuta 60 vezes, acertando 40. Determine. Na letra A, ele quer saber a razão, ou seja, falou em razão, eu sei que vai ser a divisão de dois números, entre o número de erros e o número total. Ou seja, galera, quem é que ele falou primeiro na questão? Quem ele falou primeiro foi o número de erros, não foi? Então, esse número de erros ele vai ser justamente o nosso quê? Perfeito, vai ser o nosso antecedente. E o número total ele falou depois, ou seja, vai ser o nosso consequente. Vamos montar a minha razãozinha aqui então. A minha razão vai ser erros sobre o quê? Sobre total. Beleza, vamos colocar. Galera, muita atenção aqui, É muito comum a galera, quando vai fazer isso aqui, fica empolgada e coloca 40 sobre 60. Porém, não, lembra, é número de erros. Se ele jogou 60 bolas, se ele chutou 60 bolas, acertou 40, é porque ele errou quantas? Isso, ele errou 20. Sobre o total foram quantas bolas? 60, não foi que ele chutou? Pronto, fica isso aí, 20 sobre 60. Aí, a gente vai simplificar. Corto 0 com 0, ou seja, minha fração vai ficar, minha razão no caso, vai ficar 2 sobre 6. Pronto. Aí, isso aí é uma fração irredutível?
Não, né? A gente viu semana passada que fração irredutível é quando eu simplificar ao máximo a minha razão, a minha fração. Vou simplificar aqui, ó, toda por 2. Quando eu simplificar, a minha fração vai ficar 1/3. Pronto, Lucas, beleza, encontrei a minha fraçãozinha aí. Porém, a gente está trabalhando com razão. Vamos fazer a interpretação dessa razão que eu encontrei? Eu vi que a resposta é o quê? É 1/3. Porém, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Em cima está o número de quê? Está o número de erros, né? Um erro. E embaixo é o número o quê? Ó? Total. Ou seja, a interpretação dessa razão é o seguinte. Para cada 3 bolas que ele está chutando, ele está errando quantas? 1. Entenderam? Portanto, essa é a interpretação da razão. Eu faço essa comparação entre o elemento de cima e o elemento de baixo. Ou vice-versa. Certo? Pause o vídeo e tente responder a letra B e a letra C. E aí, fizeram? Vamos conferir aqui, ó. A letra B, ele quer saber a razão entre o número de acertos e o número de erros. Pessoal, se eu já fiz a letra B eu consigo fazer mais fácil ainda. Eu percebo de cara que vai ser 2/3, porque é o que falta aqui para completar o 3. Ah, Lucas, eu não consigo fazer assim. Então, vamos fazer passo a passo, ó. Ele falou primeiro o número de acertos. Se ele falou primeiro... Opa, tem branco. Se ele falou primeiro o número de acertos, então, ó, o número de acertos vai ser o nosso antecedente. E se ele falou depois o número de erros, então o número de erros vai ser o nosso consequente. Aí eu falei errado, aqui é o número de erros, então não vai ser 2/3, certo? Vamos aqui. Ele quer saber o número de acertos sobre o número de erros. Então, ó, acerto vai ficar em cima e erros vão ficar embaixo, certo? Por isso que ele falou primeiro acerto e erro ele falou depois. Vamos montar a razão, ó. Ele está acertando quantas bolas? 40, né? E ele está errando quantas? 20. Ou seja, corta aqui, ó, 0 com 0. Vai ficar, então, 4/2. Isso aqui já é nossa fração irredutível? Ainda não, né? Posso simplificar toda a minha equação por 2. Quando eu simplificar toda a equação por 2, então, ó, isso aqui vai ficar o quê? 2/1. Lembre, a razão é a comparação. Ou seja, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Para cada 2 bolas que ele está o quê? Ele está acertando, certo? Ele erra quantas? 1. Ou seja, ele acerta 2, erra 1. Acerta 2, erra 1. De boa, essa é a nossa razãozinha. Galera, para finalizar esse primeiro exemplo, a razão entre o número de acertos e o número total. Dessa vez, ó, o antecedente está sendo o quê? O número de acertos e o consequente número total. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, acertos sobre total. Quando eu montar minha razão, vai ser o seguinte. Ele acertou quantas bolas? Perfeito, acertou 40. E ele errou quantas bolas? E ele chutou quantas bolas? 60. Aí, ó, corta aqui, né? Simplifico toda a minha fração por 2, para tentar encontrar a minha fração irredutível. Ou seja, 4 dividido para 2 vai dar 2. E 6 dividido para 2 vai dar 3. Aí, ó, essa minha razãozinha quer dizer o quê? Na parte de cima é acerto, né? E na parte de baixo é o total. Aí a gente faz uma análise para saber como é que eu vou interpretar isso. Ou seja, aqui, ó, para cada 3 bolas que ele chuta, ele acerta quantas? 2. Eu já tenho encontrado a de erro também, ó. Para cada 3 bolas que ele chuta, ele erra 1. De boa, galera. Portanto, ó, esse é o raciocínio, essa é a introdução de razão. Certo? Lucas, a razão é só isso? Praticamente sim. Porém, tem uns pequenos detalhes muito importantes que a gente vai trabalhar ainda. Vamos lá. Galerinha, é o seguinte, ó. Agora eu vou ter outra questãozinha de razão. Pausa o vídeo e tente responder novamente. E aí responder, ó, ele diz o seguinte. Uma entrevista de emprego tem 600 pessoas. Eles estão concorrendo a 200 vagas. Determina, ele quer saber a razão da quantidade de vagas por candidato. Galera, vocês vão lembrar que a gente viu na aula passada que esse por é como se fosse a minha divisãozinha da fração, certo? Ou seja, as questões do Enem caem muito isso. Ele não diz qual equação a gente vai usar, qual relação nós vamos usar. Ele só diz o que é. Na verdade, ele fala a relaçãozinha final. A minha relaçãozinha final, o que ele quer é o quê? A minha resposta
a minha razão no formato de quê? De vagas, que vai ser nosso antecedente, que ele falou primeiro, por o quê? Por candidatos. É isso aqui que ele quer saber. Lucas, isso cai com força, certo? Ou seja, vamos montar aqui minha razão. O número de vagas é quantas? São 200 vagas. E o número de candidatos? São quantos? 600 pessoas, né? 600 candidatos. Aí, corto 0 com 0, 0 com 0. Então, a minha razãozinha vai ficar o quê? 2/6. Porém, lembre, a gente tem que observar se essa fração é irredutível ou não. Aí, Lucas, mas na questão tem essa resposta. Então, já marca ela, porque trabalhou com fração equivalente. Mas sempre tem que prestar atenção nisso. Vou simplificar aqui tudo por 2. Quando eu simplificar, vai ficar o quê? 2 dividido para 2, 1. E 6 dividido para 2, 3. Pronto, essa é a minha razãozinha. E essa razão quer dizer o quê? Para cada 3 candidatos que eu vou ter, eu só vou ter o quê? Uma vaga. Ou então eu vou ter o quê? Uma vaga para cada 3 candidatos. A ordem você analisa muito na questão. Beleza, compreenderam? Eu tenho uma vaga para 3 candidatos. De boa. Galera, agora vamos ver, se vocês observarem aqui, essas duas razões que eu montei foram razões em que eu não especificava a grandeza, certo? Tipo, não dizia que era para ser igual, enfim, eu só montei. Agora, a gente vai ver razão entre grandezas de mesma espécie. Como assim, Lucas? Vamos lá. É o seguinte, se eu for trabalhar com grandeza de mesma espécie, então a razão a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a razão entre comprimentos, então o comprimento do meu antecedente e do meu consequente tem que estar na mesma unidade. Se eu estou trabalhando com uma razão entre áreas, por exemplo, então a área do meu antecedente e do meu consequente tem que ser a mesma unidade, certo? Ou seja, se eu estou abordando a mesma grandeza, então sempre se eu trabalho a mesma grandeza, as unidades têm que ser a mesma, certo? Ou seja, vamos aqui, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é a divisão entre os números que expressam as medidas dessa grandeza na mesma unidade. Como assim, Lucas? Entendi, foi nada. Vamos fazer um exemplo aqui, que vai clarear. Ele diz o seguinte, considere 2 quadriláteros. O primeiro no formato de um retângulo. Vamos desenhar um retângulo, então. Com dimensões de 1.260 centímetros de comprimento, 1.200 centímetros de comprimento e 3 metros de largura. E um quadrado de lado. Isso aqui é deixa eu ver. Isso é o retângulo aqui, Retângulo. E agora eu vou ter um quadrado. O quadrado, vocês vão lembrar, é um quadrilátero no qual todos os lados são iguais, né? Desconsidera as dimensões, tipo a escala, vão estar fora da escala. O lado desse quadrado mede 2 metros. Ele quer saber a razão entre a área do retângulo, ou seja, a área do retângulo ele falou primeiro. Ele quer saber a razão entre a área do retângulo, então ele vai ser nosso antecedente, sobre quem? Sobre a área do quadrado. É isso que ele quer saber. Pessoal, para eu montar essa razãozinha aqui, a gente percebe que tanto o meu antecedente quanto o meu consequente estão falando de quê? De área, né? Se estão falando de área, então isso aí vai ser uma razão entre grandeza de mesma espécie, certo? Se é razão entre grandeza de mesma espécie, então a gente tem que deixar ambas na mesma unidade, certo? Aí, vamos aqui, calcular a área do quadrado. A área do quadrado, eu sei que é o quê? O lado ao quadrado, certo? Ou seja, a área do meu quadrado vai ser quanto ao lado do quadrado? 2 metros, né? Então vai ficar 2 metros ao quadrado. Com isso, a área do meu quadrado vai ser quanto? 4 metros quadrados, certo? Pronto, eu encontrei a área do quadrado. Agora vamos encontrar a área do retângulo. Galera, aqui, detalhe. A gente sabe que a área de um retângulo é a base vezes a altura, certo? Aí, a gente percebe que a altura aqui está em metros
e a base está em centímetros. Não posso trabalhar em unidades diferentes. E aí, Lucas, eu vou ter que transformar, certo? Exato. Ou eu transformo tudo para metros, ou transformo tudo para centímetros. Mas, perceba que a área do quadrado eu deixei em metros quadrados. Então, aqui, na área do retângulo, eu também vou deixar em metros quadrados. Então, vou transformar tudo para metros. 3 metros já está em metros, né? E 1.200 centímetros para metros, vocês vão lembrar que divide por 100. Ou então, volta 2 casas decimais aqui. Então, 1.200 centímetros transformando para metros vai ser igual a 12 metros. Beleza? Então, vamos determinar aqui a área. A área vai ser a base, que é 12 metros, vezes a altura, que é 3 metros. Aí, 12 vezes 3 vai dar igual a 12 vezes 3, 36, né? Então, a área do retângulo vai ser de 36 metros quadrados. Ah, Lucas, e aí? Finalizei a questão? Não, ele quer saber a razão entre a área do retângulo e a área do quadrado. Aí, só substituir aqui. A área do retângulo foi quanto? 36 metros quadrados, né? Dividido pela área do quadrado, que foi quanto? 4 metros quadrados. Aí, perceba que tem um metro quadrado em cima e um metro quadrado embaixo. Eu posso o quê? Cortar, certo? Aí, tenho 36 e 4. Posso simplificar toda a equação por 4. Quando simplificar toda a minha equação por 4, então a razão formada vai ser 9 sobre 1. Beleza? O que isso quer dizer, Lucas? Isso aqui quer dizer, que para cada 9 unidades de área do meu retângulo, equivale a 1 unidade de área do meu quadrado. Certo? Ou seja, meu retângulo, obviamente, ele foi maior do que o quadrado. Beleza, de boa, galera. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum exemplo. Ah, tem sim, a questãozinha do Enem. Essa questão aqui é a nossa questão 1 da nossa lista. Beleza? Então, pause o vídeo e tente responder. E aí, fizeram? Vamos lá. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista, que só está errado, a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão, questão, quando vi isso aqui, já mata que é questão de razão, que é questão simples, que é questão que a gente não pode errar. Aí, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3, ou seja, perceba que esse aqui está sendo o quê? O meu antecedente, certo? A primeira informação que ele jogou. Então, ele quer saber cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras, ou seja, ele quer saber a quantidade de cadeiras reservadas sobre o total. É isso que ele quer saber, essa razão que ele quer saber. Vamos aqui, as cadeiras reservadas são essas cadeiras pretas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, perdi a conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, a quantidade de cadeiras reservadas, que vai ser meu antecedente, vai ser 17. Olha, se é 17, já elimina aí 3 alternativas. Fica entre a letra A e a letra B. Aí, sobre o total. O total são quantas cadeiras que eu tenho aqui, A gente percebe que isso é um retângulo, certo? Eu tenho linhas e colunas. Então, só contar aqui, Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 colunas. Ou seja, 7 vezes 10 vão dar 70 cadeiras aqui. Então, a minha razãozinha aqui vai ser o quê? 17 sobre 70, certo? Resposta, letra A. De boa. Isso de cadeiras reservadas sobre total. Ah, Lucas, vamos supor que a questão perguntasse cadeiras reservadas sobre cadeiras não reservadas. Como é que seria? Pessoal, as cadeiras reservadas, continuariam sendo quantas? 17, né? E as não reservadas, a gente ia fazer o seguinte. Eu sei que ao todo aqui eu tenho 70 cadeiras. Dessas 70, 17 estão reservadas. Ou seja, 70 menos 17 vai dar quanto? Vai dar 53.
Consequentemente, essas outras 53 não estarão reservadas. Então, ó, seria 17 sobre 53. Então, se ele perguntasse a razão entre cadeira reservada sobre cadeira não reservada, então essa seria a nossa resposta. Beleza, galera. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Tem não. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira parte de razão, a parte introdutória ainda. A partir da próxima videoaula, a gente vai ver razões especiais. Lembrando mais uma vez, isso aqui é uma das aulas mais importantes, certo? Cheirão e até já já.